Olá, vamos agora ver um exemplo sobre não existência de expoentes de Lyapunov em conjuntos abertos. Okay? Isto é um pouco diferente de pedir que eles não existam QTP ou dar um exemplo de não existência. Okay? Mas aqui é um pouquinho mais forte no sentido topológico. Vamos considerar este campo aqui com este retrato de fase. Temos aqui três singularidades, a singularidade tipo célula, aqui uma fonte, aqui outra fonte, e esta conexão, este 8 aqui, este ciclo homoclínico, esta conexão homoclínica aqui, ela é atratora, portanto ela atrai as órbitas, ômegas limites, né, de órbitas aqui deste lado, tirando esta singularidade, que é um ponto fixo, né? Todas as outras órbitas têm ômega limite que vai convergir, vai ser este circuito aqui, este ramo da variedade estável e instável de P, e aqui, analogamente, o ômega limite vai ser este ramo da variedade estável e instável de P, e cá fora, né, todas as órbitas vão ter como ômega limite todo o conjunto, os dois ramos da variedade estável e instável de P. Certo? Então, neste espaço de fase, neste fluxo, que lembra um contra-exemplo devido ao Bowen tradicional, nós vamos observar que se nós tomarmos seções na variedade estável da parte direita aqui, então vou tomar uma seção, digamos uma seção aqui e outra seção aqui. Okay? Nós vamos supor que o P está na origem, né? Vamos tomar estas seções na variedade estável e instável. Okay? E vamos considerar os pedaços de órbita que passam aí por esta seção. Isto aqui é um ponto de visita de uma órbita à seção. O ponto seguinte, passando, né, na outra seção. E este φ vai ser o ponto da órbita entre este e aquele, nesta trajetória azul. Este vai ser o ponto mais próximo da origem da célula. Então, tomemos um ponto regular. Naquela σ1 é o lado direito aqui, este conjunto aqui. Então, tomemos um ponto em σ1, que não é a singularidade expansora ali, e um ponto regular do fluxo, ou seja, é um ponto onde o campo não é nulo. Então, observemos que o expoente de Lyapunov na direção do campo, né, vai ser, bom, o expoente de Lyapunov superior a este lim sup, né, mas pela definição de fluxo, isto é exatamente a mesma coisa que isto aqui. Okay? E o xt de Q, ou seja, a trajetória da Q, se acumula no ciclo homoclínico, que é de facto o bordo da região sigma. Okay? Vamos ter o yn e o zn como os pontos de interseção com aquelas seções transversais, certo? E o wn vai ser a interseção com a diagonal. Okay? Então, este ponto aqui eu vou chamar de wn. Bom, então acontece que o campo em wn vai convergir para o campo na origem, que é 0, que é uma singularidade, né? E, portanto, além disso, o x de yn converge para um ponto regular na interseção, né, da seção transversal com a variedade estável. Então, este ponto vai convergir para cá, mas este ponto, os yn consecutivos, eles vão convergir para cá. Este é um ponto regular. Então, xn tende para um certo ponto regular. Okay? Resulta que nos tempos correspondentes a estes retornos, né, então, aquele limite, o lim sup, vai ser maior ou igual que 0. Porquê? Porque se este ponto, né, é o x de yn,
eu ponho aqui φ de Tn, né? Então isto aqui vai convergir para x de yn, vai convergir para um certo x de R regular. Então esta norma converge para um certo número não nulo, então 1 sobre Tn log dessa norma vai convergir para 0. Então o lim sup é maior ou igual que 0, né? Porque para uma certa sequência eu tenho 0. Okay? Então concluo que o lim sup é maior ou igual que 0. Por outro lado, né, observemos que para qualquer ponto, né, o campo ele pode ser escrito deste jeito, uma vez que ele é pelo menos C1. Né? Eu posso escrevê-lo como próximo da origem. O x de z é x em 0 mais a derivada em 0 vezes z, em z, mais um resto, né, que vai para 0 quando dividido pela norma de z. Quando z vai para 0. Okay? Além disso, nós sabemos que na origem nós temos uma célula, né? Então estamos aqui a célula, e vamos assumir, por causa, de fato, como eu tenho aquela contração, portanto eu tenho que assumir que a área é contraída, então esta condição me diz que a área é contraída. Menos alfa mais gama é negativa. Além disso, eu sei que o campo, né, uma vez que o campo na origem tem derivada dada por isto aqui, então para valores próximos na origem, né, a norma do campo tem que ser deste tipo, por alguma constante. Ok? Porque, né, x na origem é 0, então x de z perto da origem vai ser esta derivada, né, mais um resto que é menor que a norma de z. Então eu posso estimar o quadrado da norma do campo deste jeito, okay, nas coordenadas x e y. Vamos supor que o fluxo está linearizado de classe C1, perto de 0. Okay? De fato, como isto é um fluxo em dimensão 2, isto é sempre verdade. Okay? Existe uma extensão do teorema de Hartmann-Grobman em dimensão baixa, que foi completamente provada por Newhouse, em 2017, que diz que se eu tenho uma singularidade hiperbólica num campo, ou um diffeomorfismo, em dimensão 2, então eu posso C1 linearizar, ou seja, o Hartmann-Grobman vale com uma conjugação dada por um homeomorfismo, mas que no caso bidimensional, o homeomorfismo pode ser obtido de classe, de fato, C1 mais alfa, C1 mais alfa. Okay? Então, assumindo que o fluxo é linearizável, okay, e que as minhas seções são dadas explicitamente aqui, portanto, ou seja, tenho o desenho, exatamente o desenho que eu tinha atrás, nós obtemos que a trajetória de um ponto 1yn, portanto, supondo que o S1 corresponde a x igual a 1, que o S2 corresponde a y igual a 1, a trajetória deste ponto, né, é explicitamente dada deste jeito, onde, né, isto aqui é obtido resolvendo a equação diferencial associada à parte linear. Então, linearizei o fluxo. Eu tenho o x de t deste tipo, o y de t deste tipo, e o z, o y de t vai ser o yn, deste jeito, e o zn vai ser deste tipo. Então, tenho aqui o S1 e aqui o S2. Okay? E eu vou assumir mais tarde, né, que o S1 é igual ao S2 na variedade, porque eu vou, de fato, assumir que a linearização está definida aqui, eu sempre posso fazer isso estendendo a linearização. Se a linearização estiver definida só numa pequena vizinhança aqui, eu posso estender a linearização usando a dinâmica. Ok? Posso, então, fingir que o S1 é igual ao S2 aqui na imagem. Tá? Portanto, isto aqui é uma mudança de coordenadas. Se a linearização estiver só definida aqui, eu posso estendê-la para chegar até qualquer lugar aqui desta variedade. Então,
eu vou fazer de conta com S1 e S2 mais na frente. Okay? Este ponto aqui, né, nós podemos calculá-lo para minimizar esta distância. Okay? Nós podemos calcular que existe um certo tempo que faz com que isto seja a distância mínima entre yn e Zn, a distância mínima à origem. Okay? Isto é possível estimar e é fácil de calcular. Escrevemos a função distância, a norma quadrada, por exemplo, desta distância, usando estas fórmulas e minimizamos, procuramos o valor mínimo, calculamos o ponto onde a derivada é zero, etc. Tá? Então explicitamente damos esta expressão. É uma constante L vezes yn alfa sobre alfa mais gama. Okay? Isto é o valor da distância mínima ali. E o tau n correspondente é uma constante mais esta expressão aqui, o logaritmo de yn menos 1 sobre alfa mais gama. Okay? Em que o alfa e o gama são os autovalores aqui, né? Aqui na origem. Então, vamos agora estimar os expoentes. Então, o tempo necessário para ir de yn até Zn ao longo do fluxo é isto aqui. Okay? Podemos assumir então que o S1 é o S2. Tá? Podemos supor que eles são S1 é igual a S2 na variedade. Okay? Na figura nós temos que S1 e S2 estão escritos em coordenadas locais perto de zero. Okay? Uma vez que eu sei que o Zn é isto aqui, então se eu suponho que o S1 é igual ao S2, eu posso fazer de conta que o yn mais 1 é o próprio Zn, portanto eu já passei para o outro lado. Então, por indução, eu consigo calcular que o yn é o y0 elevado a alfa sobre gama elevado a n, e o tau n, né, vai ser esta expressão, o tempo que demora a ir do yn até aquele ponto com distância mínima. O delta n mais 1, que é o tempo de passagem seguinte, é alfa sobre gama vezes delta n, e como a soma dos deltas, né, dá o tempo que eu demoro a ir de y0 até ao enésimo retorno, então o expoente de Lyapunov vai ser estimado pelo seguinte: no momento em que eu tenho a menor aproximação à origem, vai ser isto, no tempo de menor aproximação para a origem na enésima passagem, dividido pelo tempo que eu demorei a chegar lá, né? Que é o Tn mais o tau n. Explicitamente, substituindo, né? Usando as expressões que eu tenho aqui, okay? Vai aparecer esta expressão bonita aqui, que eu vou poder controlar. Observem que aqui eu tenho o mesmo tipo de crescimento, isto aqui é uma constante, então eu vou poder observar que o tau n, o Tn, de fato, é dado desta forma, que vai ser uma soma de uma série geométrica. Isto cresce como isto, né? E como esta expressão, o delta 0 é positivo, o delta 0 é essencialmente relacionado com este logaritmo. Okay? E nós podemos também assumir que o S1 e o S2 são muito pequenos, de tal forma que o y0 é menor do que 1, portanto isto aqui fica positivo. Então, nós vemos que o liminf agora, isto aqui, é o liminf corresponde a esta sequência. Bom, o liminf é menor ou igual que o liminf desta sequência, ok? E que esta sequência, essencialmente este liminf, vai ser dado por este quociente. Porquê? Porque a taxa de crescimento disto e disto é igual, ok? Então, o limite no quociente vai ser essencialmente o limite das razões dos coeficientes destas taxas. Então, é esta razão aqui, ok? E, portanto, agora é só manipular, temos esta expressão, que é negativo. Então, o que é que eu tinha obtido antes? Eu tinha obtido antes que o lim sup era maior ou igual que zero, e agora concluí que o limif é estritamente menor que zero. Portanto, isto mostra que este limite não existe. E este limite não existe para um conjunto aberto de condições iniciais, que é, lembrem que o Q foi tomado
algum ponto aqui dentro desta região sigma1, excetuando esta singularidade. Né? Então todos estes pontos vão satisfazer que o limite que dá o expoente de Lyapunov na direção do campo não existe. Okay? Em seguida nós vamos falar sobre a não existência de expoentes de Lyapunov quando nós não temos a condição de integrabilidade do teorema das elétricas. Descrevo aqui um resultado recente sobre a necessidade da condição de integrabilidade para a existência de expoentes de Lyapunov. Então, para transformações que têm gráficos deste tipo, né, nós vamos já explicar, nós vamos ver que nesta transformação nós não temos expoentes de Lyapunov QTP, porque não vai valer uma condição de integrabilidade. Okay? Então, no caso de aplicações diferenciáveis de mapas de intervalo, transformações de intervalo, o Przititsky ele mostrou que medidas invariantes ergódicas têm expoentes de Lyapunov não negativos, ou, se elas não tiverem expoente de Lyapunov, se elas tiverem expoente de Lyapunov negativo, elas são suportadas numa órbita periódica atratora do sistema. Okay? E, além disso, existe um conjunto de medida total para os quais o expoente de Lyapunov, obtido como limite, existe e é não negativo. Okay? Existe um resultado de manhã, tradicional, mas bem 85, que diz o seguinte: se eu tiver uma aplicação de classe C2 de uma variedade de dimensão 1 e lambda for o compacto invariante que não contém pontos críticos, não contém possos, nem contém órbitas periódicas não hiperbólicas, okay? Então, ou a aplicação, ou o lambda, e o meu espaço é S1, okay? Ou F é topologicamente equivalente, e F é topologicamente equivalente a uma rotação irracional, este é um caso, ou ele tem uma rotação irracional, ou o lambda é um conjunto hiperbólico expansor. Então, numa aplicação suave, de uma aplicação unidimensional, né, se lambda for um compacto invariante que não contém pontos críticos, possos, nem órbitas periódicas não hiperbólicas, né, ou a minha aplicação é uma rotação irracional, a menos de uma conjugação topológica, ou o conjunto tem que ser expansor hiperbólico. Okay? Portanto, isto dá-nos uma ideia de que aqui temos de ter expoentes de Lyapunov positivos. Então, nós não podemos estender este conjunto, este resultado, para aplicações contínuas diferenciáveis por pedaços, okay? Com um número finito de pontos críticos regulares e singularidades do tipo Lorentz, singularidades que vêm do tipo Lorentz. Então, nós vamos apresentar a construção de uma medida para uma aplicação unimodal, para uma aplicação que tem um ponto crítico, com uma singularidade de tipo Lorentz e dois pontos críticos regulares, tal que o expoente Lyapunov não existe. Okay? E, além disso, o expoente Lyapunov limite pontual também não existe no conjunto de medida positiva. Okay? Vamos precisar de umas pequenas definições. Uma aplicação contínua do intervalo menos 1 é unimodal se existe um ponto C, tal que a f de menos 1 até C cresce e a f de C até 1 decresce. C é chamado o ponto, o turning point, o ponto de inclinação. Aí o ponto C diz-se uma singularidade tipo Lorentz, né? Se a derivada cresce como uma potência da distância à singularidade, neste sentido, à direita e à esquerda. E dizemos que os expoentes que aparecem aqui são a ordem à direita e à esquerda da singularidade C. De novo, para uma aplicação de intervalo, um ponto C chapéu é chamado um ponto crítico se a derivada é nula, como habitualmente, e ela é regular ou não plano, né? Se eu posso escrever, se eu posso mostrar que a derivada, né, cresce como uma exponencial da distância
ao ponto crítico. Então, novamente, estes expoentes alfa e alfa menos são a ordem direita e esquerda do ponto crítico C. Então, os pontos críticos todos escrevem-se neste conjunto, juntam-se num conjunto chamado crit de F, e este aqui C, né, é o ponto de virada que eu coloco juntamente neste conjunto S de F, que é o conjunto singular. C ômega é o conjunto das funções analíticas, né? Então o F é C ômega unimodal se ele é C ômega fora deste conjunto crítico. Okay? Então nós vamos pegar nesta aplicação aqui, que é o T lambda F, esta é o T lambda F. Okay? μp vai ser a única medida que é T lambda F invariante, ergódica e suportada no fecho da órbita do zero. O fecho da órbita do zero. Então, um resultado muito recente diz o seguinte: tomemos H de menos 1 em 1 no intervalo menos 1, homeomorfismo C ômega, nesta, portanto, longe do zero, tem o zero é um ponto crítico regular, e vamos chamar mi tilde p push forward da mi p pelo h. Então agora eu pego na função que é o t lambda f composto com h menos 1 à direita e com h à esquerda. Esta agora é a minha função f. Então esta agora é uma função c ômega unimodal com uma singularidade tipo Lorentz no h de zero, que é o c tilde, e o logaritmo da derivada e o logaritmo da distância à região crítica são não integráveis em relação a esta medida μ chapéu p. Qualquer ponto no fecho da órbita crítica, da órbita crítica, da órbita da singularidade, é tal que o expoente Lyapunov não existe. Este é o limite de 1 sobre n log de fn linha de x. O expoente Lyapunov não existe aqui, quando n para infinito. E se a órbita intersecta, a órbita está longe das singularidades, então, ok, o expoente Lyapunov. Para um ponto no fecho da órbita crítica, né, então o limite que dá o expoente Lyapunov na órbita de x não existe quando vai para o infinito se a órbita está longe das singularidades, e este limite nem sequer está definido, né, se ela passa nas singularidades. Além disso, f tem recorrência exponencial, né, para a singularidade Lorentz, no seguinte sentido: se eu olhar a taxa de aproximação à singularidade, isto aqui é a taxa de aproximação à singularidade, então este valor existe, né? Esta é a taxa exponencial, isto é finito. Okay? Então, o mapa, a transformação aqui é o homeomorfismo H e o F é este aqui. Okay? Certo? Então, o artigo do Vidal, ele dá uma construção concreta destes exemplos. Okay? Então, a integrabilidade disto aqui, né, em relação a uma certa medida invariante, é suficiente para garantir a existência dos expoentes Lyapunov. Isto é exatamente o teorema de Birkhoff, para este caso especial, em dimensão 1. Né? E a integrabilidade do logaritmo da distância às singularidades é uma condição de regularidade natural para estudar medidas ergódicas. Okay? Reparem que na construção dos pontos não regulares que nós vimos atrás, né, o fato de que a distância vai para zero muito rápido, ou seja, o logaritmo explode, né, é muito importante. Né?
Então, pelo teorema ergódico, se este logaritmo da distância às singularidades for integrável para uma medida ergódica, então automaticamente vai valer esta relação. Ok? Porque isto passa a ser automaticamente, isto é uma consequência do teorema ergódico. Okay? Então, a medida que eu construí atrás, que este teorema dá, não satisfaz estas condições de regularidades, ou seja, não degenerescência. Vamos falar agora de não existência de expoentes de Lyapunov em conjuntos genéricos de pontos. Nós sabemos que no conjunto de probabilidade total do teorema de Euler-Lederer, nós temos conjuntos regulares, né? Então, os expoentes de Lyapunov existem em todas as direções nesse conjunto de Euler-Lederer, que é um conjunto de probabilidade total. Okay? Mas, se eu tiver um homeomorfismo de um espaço métrico compacto com especificação, com um tipo especial, né, de especificação, seja aqui uma função Holder contínua com imagem nas matrizes, ou seja, que vai gerar um cociclo. Okay? Então, ou todas as medidas ergódicas têm o mesmo expoente, o mesmo espectro de Lyapunov nesta construção, ou o conjunto irregular de Lyapunov é residual. Então, o conjunto LIAF é o conjunto irregular de Lyapunov, é o conjunto dos pontos do espaço em que os expoentes de Lyapunov não existem em alguma direção. Então, aqui estou dizendo que esse conjunto é residual, a não ser no caso muito especial em que todas as medidas ergódicas têm o mesmo espectro de Lyapunov. Todas as medidas ergódicas têm os mesmos expoentes de Lyapunov com as mesmas dimensões dos espaços invariantes. No caso do trabalhando com a derivada, o cociclo derivada, o mesmo autor prova em 2017 que se eu tiver então uma aplicação C mais alfa de uma variedade riemanniana e se X for um conjunto, uma peça básica, né, for topologicamente misturador e localmente maximal, então ou todas as medidas ergódicas têm o mesmo espectro de Lyapunov, ou o conjunto irregular de Lyapunov é residual dentro desse X. E, portanto, eu tenho que não existem os expoentes de Lyapunov num conjunto residual. Okay? Em seguida temos as referências dos resultados aqui enunciados. Okay? Em seguida nós vamos estudar o que acontece quando nós temos expoentes de Lyapunov todos com o mesmo sinal. Okay? Ou todos positivos ou todos negativos.